Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos ver o conceito de potencial elétrico e também de eh, potencial elétrico, energia potencial elétrica e trabalho, tá ok? Todos esses conceitos, pelo menos a maioria deles, trabalho e energia potencial, nós chegamos a ver lá no primeiro ano, né? Nós vimos aquilo na parte de energia, tá? Então, se você lembra, essa matéria vai ser já de grande ajuda, mas se você não lembra, também é só a gente relembrar agora. Vamos ver esse conceito todo de novo, tá ok? Agora aplicado para eletricidade, tá? Então vamos ver aqui o primeiro conceito que seria, vamos ver primeiro a relação, né, entre o potencial elétrico e a energia potencial elétrica. Então nós temos aqui, ó, o potencial elétrico, nós damos a letrinha de V, tá? Então potencial elétrico é igual a energia potencial elétrica dividida pela carga elétrica, tá? Esse quesinho de carga elétrica, tá? O potencial elétrico, a unidade de medida dele é volts, tá? A unidade de medida de energia potencial elétrica é uma energia, então a gente já sabe que a unidade de medida dela está em joules, tá? E a carga elétrica, como a gente já tinha visto nas outras matérias, nas semanas anteriores, a unidade de medida de carga elétrica é o coulomb, correto? Legal. Então, relembrando aqui, vamos ver primeiro o que que é a energia potencial elétrica? Vamos lá então, a energia potencial elétrica é o seguinte, imagine o seguinte, tem duas cargas elétricas aqui e elas duas são positivas, tá? Se são duas cargas de mesmo sinal, a gente sabe que a força é de repulsão, né? Vamos imaginar o seguinte também, que essa carga aqui ela tá fixa, ou seja, ela não pode se mover, já essa carga aqui ela é uma carga móvel, ela pode se mover, tá? Então a gente sabe que elas tendem a se afastar, mas só essa aqui vai se afastar, e o que vai acontecer é essa energia que dá essa força de repulsão, né, para essa carga é justamente a energia potencial elétrica, tá certo? Assim como se fosse duas cargas de sinais diferentes, seria uma força de atração, mas não a energia potencial elétrica é a mesma, tá? Ainda continua sendo a energia potencial elétrica que a energia para essa força de atração, tá ok? Legal, então. A gente sabe, né, que a unidade de medida da energia potencial elétrica é joule e da carga elétrica é coulomb. Então, fazendo essa divisão aqui, a gente descobre que é J por C, né? Joule por coulomb. A gente pode transformar esse J por coulomb em volts, tá? É a mesma coisa, J por coulomb ou volts, tá? Legal. E o que que é o potencial elétrico? Bem, o potencial elétrico é o seguinte, ele, vocês com certeza já viram na bateria, né, principalmente bateria de carro, você vê lá que ele tem 12 volts, né? O que que significa aquele 12 volts? Primeiramente, essa medida de 12 volts que você vê na bateria do carro não é exatamente o potencial elétrico, é outra coisa, é força eletromotriz, mas que por enquanto a gente pode assumir que é a mesma coisa só para vocês entenderem melhor o que que isso quer dizer, tá? Então, aquele 12 volts significa o seguinte, significa que cada carga que vai passar por aquele circuito, ele tem uma energia de 12 joules, tá ok? É isso que significa os 12 volts, tá? De lá. Então, potencial elétrico significa a energia potencial elétrica por unidade de carga, tá? Beleza, então eu coloquei aqui um exemplozinho para a gente calcular a energia potencial elétrica de uma carga de 3 coulombs, que está aqui, isso aqui, pontilhado aqui, é uma superfície equipotencial. O que que significa superfície equipotencial? Equi vem de mesma e potencial vem de potencial mesmo, né? Então significa mesmo potencial. Então tudo que está nessa linha tracejada aqui tem o mesmo potencial que está escrito aqui de 110 volts, tá? Então, eu posso calcular aqui, né, para essa carga, a energia potencial elétrica submetida nela. Como é que eu faço para poder calcular? É só eu olhar aqui, eu quero a energia potencial elétrica, é só fazer o quê? Pegar esse Q que está aqui dividindo e passar para lá multiplicando. Só multiplicar o potencial elétrico com a carga elétrica. Então, eu fazendo a multiplicação de potencial elétrica pela carga elétrica, quanto é que é a
o potencial elétrico, 110. Quanto é que é a carga elétrica? 3. 110 vezes 3, 330 joules, né? A energia potencial elétrica tem que ser dada em joules, né? Então, tá aqui. Se eu fosse, por exemplo, colocar aqui uma carga de 12 coulombs agora, uma carga de 12 coulombs. Uma carga de 12 coulombs, qual que é a energia potencial nela? Energia potencial é só fazer o quê? Multiplicar, né? Multiplicar o 2 pelo 110, que daria 220 joules, né? Legal. Beleza. Esse potencial elétrico, pessoal, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? Pode ser os dois. E em que situação que ele é positivo e que situação ele é negativo? É simples. Quando a carga elétrica ela for positiva, o potencial elétrico ele é positivo. Quando a carga elétrica for negativa, o potencial elétrico ele é negativo, tá ok? E como é que fica para cargas elétricas pontuais, né? São as cargas elétricas que a gente vai adotar aqui, tá? Então, sempre quando a gente, pelo menos a maioria das vezes, né? Não, todas as vezes no ensino médio, na verdade, todas as vezes no ensino médio, a gente vai adotar as cargas elétricas como pontuais. Seria cargas elétricas em forma de pontos, nessas formas aqui, tá? Ou seja, as dimensões da carga elétrica não influenciam nas nossas contas, tá? Então, nesse caso, para a gente calcular o potencial elétrico, a gente vai calcular através dessa fórmula aqui, ó. Potencial elétrico é igual a constante eletrostática, né? Para quem não lembra, a constante eletrostática é aquela constantezinha que tem esse valor, né? 9 vezes 10 a 9 newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, né? O valor da carga elétrica dividida pela distância. Não confunda a fórmula do potencial elétrico com a fórmula do campo elétrico, né? A fórmula do campo elétrico tem aquele quadrado aqui, né? Na distância. No potencial elétrico não tem, tá ok? E aí você faz a conta praticamente parecido, né? O K a gente tem, o Q é a carga elétrica e D é a distância entre a carga e o ponto, né? A região que a gente quer calcular o campo, o potencial elétrico, tá ok? Beleza. Então, entendido isso, dá para agora entender o que é trabalho da força elétrica. Lembra lá do potencial elétrico, da energia potencial elétrica? Bem, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui ó, duas superfícies equipotenciais. Então, eu tenho aqui essa superfície equipotencial aqui e a superfície equipotencial aqui, tá ok? São duas superfícies diferentes, tá ok? Então, quando eu passo a nossa carga de uma superfície para outra superfície, o que eu estou fazendo? Eu estou realizando trabalho nessa carga elétrica, né? Essa carga elétrica ela sofre um trabalho. E como é que faz? Aqui seria o ponto A, né? E aqui seria o ponto B, tá? Então, aqui, ó, aqui é a energia potencial elétrica aqui no ponto A, energia potencial elétrica no ponto A, e aqui no ponto B, tá ok? A gente tinha visto que para poder escrever isso aqui, né, tirar a energia potencial elétrica e escrever de uma outra forma, seria como? Pegando esse Q e levando para lá. Ficaria energia potencial elétrica igual a potencial elétrico multiplicado pela carga. Vamos escrever dessa forma aqui para ficar melhor. Então, ó, o trabalho, né, que é essa letra aqui significa trabalho, igual a carga elétrica multiplicada pelo potencial elétrico no ponto A, tá? Menos a carga multiplicada pelo potencial elétrico no ponto B, tá ok? Como essas cargas ela tem o mesmo valor, eu posso colocar em evidência. Então, colocar aqui em evidência vai ficar VA menos VB. Ficou bem mais simples agora. Por quê? Porque a carga é essa carga aqui, do exemplo, né? Esse aqui é o potencial elétrico A e esse aqui é o potencial elétrico B. Então, para calcular o trabalho, é só fazer o quê? Diminuir esses dois aqui e multiplicar pela carga, ok? A gente vai ver exemplo disso daqui a pouco, tá? VA menos VB eu posso substituir por U, é diferença de potencial. Então, trabalho é igual a carga multiplicada pela diferença de potencial, ok? Então,
Tá aqui, ó. Eu tenho aqui. Agora, imagine o seguinte: eu tenho uma carga aqui, e essa carga ela produz um potencial elétrico aqui nesse ponto, e esse ponto aqui, você lembra, né? Tem a mesma potencial, né? Uma superfície equipotencial, né? Tracejado. Legal. Aí eu peguei essa carga e trouxe aqui do ponto A, fiz essa trajetória toda esquisita aqui e levei até o ponto B. Qual que é o trabalho que foi realizado para levar essa carga do ponto A até o ponto B? Ora, é só eu levar lá a nossa fórmula, né? Qual que foi o trabalho que essa força aqui, que a força que essa carga faz sobre essa, fez para poder levar a carga do ponto A até o ponto B? É só usar essa fórmula aqui. Bem, não é uma mesma superfície equipotencial, né? Uma superfície equipotencial. Nesse caso, então, o potencial no ponto A tem que ser igual ao potencial no ponto B. Então, se a gente subtrair eles dois, isso aqui vai ter que dar quanto? Vai ter que dar zero. Então, zero multiplicado por essa carga aqui vai ser zero. Logo, o trabalho que essa força faz sobre essa carga, nesse caso aí, é zero, tá? Então, já serve já como lição. Sempre quando você tiver numa mesma superfície equipotencial e você quiser saber, né, o trabalho que a força elétrica faz, você já sabe que o trabalho é zero, tá ok? E no caso, né, agora um exemplo daquele que eu estava explicando lá na folha anterior, é agora, ó. Agora os dois não estão. A carga ela vai ser levada aqui desse ponto A até esse ponto B, tá? Agora perceba que não estamos mais na mesma superfície equipotencial, né? Essa superfície equipotencial aqui, ó, ela tem 30 volts e essa outra superfície equipotencial tem 10 volts. Então, para poder calcular o trabalho que a força elétrica vai fazer para poder levar essa carga daqui até aqui, o que vou ter que fazer? Vou ter que fazer aquela fórmula lá. Então, trabalho é igual a carga multiplicada por VA menos VB. Então, trabalho é igual. Carga vale quanto? 2 coulombs. VA vale 30 e VB vale 10. Então, subtrai. 30 menos 10 é 20. 2 vezes 20 é quanto? É 40. 40, no caso, joules, né? Joules, 40 joules. Unidade de medida de trabalho é joules, tá ok? Então, é isso que você vai fazer quando você quiser calcular o trabalho entre duas superfícies que têm o mesmo potencial, tá ok? Beleza. Aí aqui, lembra que a gente tinha visto na aula sobre campo elétrico, a gente tinha visto duas cargas paralelas, duas placas paralelas? Então, quando duas cargas são paralelas dessa forma aqui, o campo elétrico aqui dentro, ele é uniforme, tá ok? E no caso de o campo elétrico ser uniforme, a gente pode usar essa relaçãozinha aqui, ó. O potencial elétrico é o quê? A diferença, né, de potencial elétrico é o quê? É o campo elétrico ali dentro multiplicada pela distância entre as cargas, tá? A gente vai fazer isso aqui mais na lista de exercício, tá ok? Vai ter lá exercício para você fazer sobre isso. Só pegar, multiplicar o campo elétrico pela distância, você descobre a diferença de potencial elétrico, tá ok? Beleza. Aí aqui eu coloquei um exemplo para a gente fazer junto. Eu tenho aqui, ó, uma carga, tá? Uma carga. Essa carga, ela gera campo elétrico, né? E também gera aqui, ó, eu coloquei superfícies equipotenciais, energias que têm o mesmo potencial elétrico, né? E aí, eu tenho aqui distante da carga até o ponto A, tá aqui, ó, é dA, vale 10 centímetros essa distância, tá? E a distância da carga até o ponto B, eu coloquei aqui também, vale 20 centímetros. E essa carga aqui, ela tem 50 microcoulombs, tá ok? Beleza. Aí é o seguinte, eu quero calcular o trabalho realizado pela força que essa carga aqui faz, numa carga de 4 microcoulombs, o trabalho que ela faz para poder trazer essa carga do ponto A até o ponto B, tá ok? Então, qual é
o trabalho que eu vou ter que essa força vai fazer? Ora, é só fazer aquela formulinha. Trabalho é igual a carga multiplicada pelo potencial no ponto A, subtraído pelo potencial no ponto B, tá ok? Então, o trabalho é igual a carga vale, é a carguinha, né? Essa carga aqui, tá? Vale quanto? 4 microcoulombs. 4, lembra do micro? É 10 a menos 6, né? 10 a menos 6. Multiplicado pela potencial no ponto A. Potencial no ponto A gente vai ter que calcular esse potencial primeiro, né? Antes de colocar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa conta aqui, tá? Então, ó, potencial no ponto A. Qual que é o potencial no ponto A? Ora, é a carga, correto? Ou melhor, desculpa, é a constante multiplicado pela carga dividido pela distância, não é isso? Então, ó, eu vou desenhar de novo aqui aquele desenho. Espera um minutinho. Então, coloquei aqui só a partezinha que nos interessa daquele desenho, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a carga de 50, né? Essa carga aqui tem 50 microcoulombs, ok? E eu quero saber qual que é o potencial dessa carga nesse ponto A aqui, tá ok? Então, para isso, eu vou ter que fazer essa continha aqui. Então, VA é igual K vale 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicado por essa carga que vale 50 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância que é de 10 centímetros. Aí você tem que lembrar que 10 centímetros é 10 vezes 10 a menos 2, né? Legal. Agora vamos fazer aqui a conta. VA é igual 9 vezes 50 é 450. Multiplicado por 10 elevado a 9 multiplicado por 10 elevado a menos 6. Vou repetir a base e somar os expoentes. 10 a menos 6 é 3. Sobre o 10 dividido por 10 elevado a menos 2. É só repetir de baixo, né? Então, aqui eu posso cortar esse zero com esse zero. Já vai dar 45 ali em cima, né? 45. VA igual a 45. E aqui, ó, divisão de potência com a mesma base, o que eu faço? Vou repetir a base, que é 10, e subtrair os expoentes. No caso, o expoente aqui é 3. Vou subtrair com esse expoente, que é menos 2. 3 menos menos 2. Menos com menos é mais. É 3 mais 2, que é 5. Então, tá aí. Esse é o nosso primeiro potencial, né? Agora, a gente também precisa descobrir o potencial do B, né? Para descobrir o potencial do B, ora, é só eu colocar aquela mesma formulinha. Só que agora a distância vai mudar, né? A carga é a mesma, essa carga é de 50 microcoulombs, né? Mas agora a distância vai mudar. Agora tem que ser a distância entre essa K... Opa, aqui é 9 vezes 10 é 9, né? Eu coloquei K aqui. 9 vezes 10 é 9. E a K continua sendo de 50 vezes 10 elevado a menos 6, né? Só que agora a distância não é mais de 10 centímetros, né? A distância, se a gente olhar aqui na nossa outra, aqui na parte de trás aqui, é a distância da carga B, né? Que a gente quer, que é a de, tá aqui, 20 centímetros, né? Então, vou colocar aqui, ó, 20 centímetros. É 20 vezes 10 elevado a menos 2 metros, né? Legal. Beleza, vou multiplicar de novo aqui, né? VB é igual 90 vezes 9 vezes 50 é 450. Multiplicado 10 elevado a 9 multiplicado por 10 elevado a menos 6 vai dar 10 elevado a terceira sobre 20 vezes 10 a menos 2. Corto. 45 dividido por 2 vai dar 22,5. É isso aí. Multiplicado, dividindo isso aqui, é 10 elevado a quinta, igualzinho foi lá na outra, né? Eu só esqueci de colocar a unidade de medida, né? É volts. E aqui também é volts, né? Legal. Agora, vamos voltar lá para aquela conta, sendo que agora a gente já tem o valor do potencial no ponto A e no potencial do ponto B, né? Então, voltando para aquela conta aqui. VA vale 45 vezes 10 a 5, né? Ou é menos 5?
é 5, né? Legal. Menos, e VB vale 22,5 vezes 10 à quinta. Certo? Legal. Agora é só subtrair isso aqui. Vamos subtrair então. Então, 4 vezes 10 a menos 6. Isso aqui, 45 menos 22,5 vai dar os próprios 22,5 e repete 10 elevado a 5. Pronto, tá aí, subtraímos, certo? Agora eu vou fazer o quê? Vou multiplicar o 4 com esse 22,5. Vai dar 4 vezes 5 é 20, vai 2. 4 vezes 2 é 8, mais 2 é 10. 4 vezes 8, 4 vezes 2 é 8, mais 1 é 9, a vírgula continua aqui, multiplicado por 10 elevado a menos 6, multiplicado por 10 elevado a quinta. Vou repetir o 10 e vou fazer 5 menos 6 é menos 1, né? Então, agora o que eu posso fazer, para poder tirar essa base 10 aqui, para ficar mais fácil, é o seguinte, eu vou andar com essa vírgula uma casa para a esquerda, ok? E aí eu consegui tirar agora o 10 elevado a menos 1, né? Certo? Porque eu diminuí esse número aqui, vou ter que aumentar aqui. Então, joules. Só para diferenciar isso aqui, esse aqui é o trabalho para levar a carga do ponto A até o ponto B, tá? Então, vou colocar aqui um AB, tá ok? Legal. Então, é isso aí. Agora, na letra B, ele quer saber o trabalho para levar a carga do ponto B até o ponto C. Ora, do ponto B até o ponto C, tá vendo que está tudo na mesma superfície equipotencial? Bem, se está na mesma superfície equipotencial, então o trabalho é quanto? O trabalho é zero, né? Porque o potencial daqui, a gente já calculou, é 22,5 vezes 10 à quinta. E aqui também vai ser a mesma coisa. Quando subtrair VB menos VC vai dar zero, né? Fizer a subtração aqui. Então, o trabalho vai ser zero, ok? Então, trabalho para poder ir do ponto B até o ponto C vai ser de 0 joules, tá ok, pessoal? Então é isso, espero que tenha entendido. Qualquer coisa, manda mensagem lá, né, de dúvida, né, que a gente responde, tá? Eu respondo para vocês. E faça exercícios e falou!